Muito obrigado, senhor ministro. Foi uma apresentação muito interessante. Muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar Sua Excelência o ministro das Minas e Energia do Brasil para dizer algumas palavras sobre este tema. Muito obrigado. Good morning, Mr. President, distinguished. Bom dia, senhor presidente, distintos representantes dos governos da Índia e do Brasil, caros amigos do Ministério, distintos representantes do Congresso brasileiro, senador Luiz Pastore, senador Luiz Carlos Reins, deputado Eduardo Bolsonaro e deputado Felipe Martins. Senhoras e senhores, eu estou muito contente e muito orgulhoso de estar aqui integrando a delegação do presidente Bolsonaro na ocasião em que o Brasil e a Índia comemoram o Dia da República da Índia. Antes desta visita de Estado, um momento estratégico, um momento muito especial da nossa relação estratégica, eu tive a oportunidade de realizar uma agenda bastante extensa que contribuiu para aproximar as relações entre os dois países e identificar muitas oportunidades no setor de mineração entre os nossos dois países. Durante o seminário que visava identificar as oportunidades neste setor, que foi realizado poucos dias atrás pela Embaixada e pela Apex, eu pude, juntamente com a ministra Tereza Cristina e o ministro Singh, responsável pelas energias novas e renováveis, e também juntamente com muitos CEOs e representantes de alto nível dos dois países. Nessa oportunidade, eu recebi uma mensagem muito importante, na verdade, várias mensagens importantes, uma das quais eu gostaria de mencionar neste momento, que veio de um investidor indiano no Brasil, que comentou que ele aguardava com grande interesse a oportunidade de maior comércio e maior amizade entre nossos países, e que o Brasil é um país confiável para investimentos estrangeiros, que respeita seus contratos e garante a segurança jurídica desses contratos. E isso é o que, como ele, como investidor, se sentia em casa no Brasil. Senhor presidente, os reguladores, os elaboradores de políticas públicas e o setor privado falam a mesma língua no que se refere ao Brasil. E a conclusão é clara. Os investidores no Brasil, principalmente na Índia, se sentem seguros em relação ao ambiente regulatório e de políticas públicas no Brasil. Senhor presidente, o que mais poderíamos esperar de sua visita de Estado à Índia? Eu acredito que seria apresentar nossas claras complementaridades e assim fornecer as bases para o desenvolvimento socioeconômico de nossas nações. Permita-me, então, mencionar algumas delas. Em primeiro lugar, somos economias com consideráveis oportunidades de investimento. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Em segundo lugar, os principais itens de nossa cesta de exportação para a Índia, um deles é o petróleo, e há muito espaço para crescer nesse sentido. Em terceiro lugar, o Brasil é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar no mundo, ao passo que a Índia possui a maior indústria açucareira do mundo. Chegou o momento, então, de unirmos nossos esforços para tornar o etanol uma commodity global. Quando se fala do setor de energia elétrica, nossa capacidade instalada de 170 gigawatts deve crescer 4,4 vezes ao longo dos próximos 10 anos. E
A grande parcela do investimento direto da Índia no Brasil está na área de eletricidade e linhas de transmissão. Por fim, a atividade de mineração é importantíssima para ambos os países. Ao passo que a Índia exporta 95 tipos diferentes de minério e o Brasil produz 8 commodities minerais que representam 8,6% do nosso território. Então temos muito a aprender e cooperar nesta área. Senhoras e senhores, o crescimento econômico do Brasil vai se acelerar e nós teremos que atender a uma demanda crescente de 4% ao ano ao longo dos próximos 10 anos. De certa forma, estamos recebendo informações e sinais de que estamos caminhando na direção certa. Durante a UNCTAD, a Conferência de Comércio e Desenvolvimento, o Brasil foi o quarto destino de investimentos no ano passado, principalmente no setor de energia. O desafio contínuo do Brasil é expandir sua matriz energética e universalizar a segurança energética, promovendo o desenvolvimento sustentável. Para tal, precisamos investir cada vez mais na diversificação de nossas fontes de energia, principalmente por meio do aumento da parcela dos renováveis em 48% ao longo dos próximos 10 anos. No setor de gás e petróleo, os planos de explorar e produzir e aumentar a produção, juntamente com a alta produtividade dos nossos campos, tornará o Brasil um dos 5 principais produtores e exportadores de petróleo e gás do mundo ao longo dos próximos 10 anos. Naturalmente, acreditamos que haverá uma presença muito grande, muito maior de empresas indianas neste importante segmento de nossa economia. O mundo necessita e passa por essa transição na área de energia. Na verdade, isso começou na década de 70 do século passado, quando começamos a investir na energia hidrelétrica, em biocombustíveis e na energia nuclear. Atualmente, podemos dizer que somos um benchmark global no setor de biocombustíveis. A mistura de etanol na nossa gasolina é de 27%. E a mistura de biodiesel no nosso diesel é de 11%. E pode chegar a 15%, ou deverá chegar a 15% até 2023. Como resultado do memorando de entendimento que assinamos com a Índia, já temos um plano de trabalho para promover a cooperação nas áreas de tecnologia e políticas públicas, não somente em relação ao consumo de biocombustíveis, mas também em relação ao benefício que os biocombustíveis podem oferecer à sociedade, inclusive na área de proteção ambiental. Acreditamos que juntos podemos nos tornar benchmarks globais de economias de baixo carbono, substituindo combustíveis fósseis e limitando e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. O setor nuclear também tem um papel importante nessa transição energética e continuará a ser uma prioridade para o Brasil. Nós temos vantagens únicas nesse sentido. Nós temos domínio sobre todo o ciclo nuclear. Possuímos grandes reservas de urânio e pretendemos ser players relevantes no campo no mercado nuclear. E por isso estamos promovendo a abertura das atividades de mineração de urânio para investidores juntamente com o setor privado. A mineração faz parte da história do Brasil e é de importância central para o nosso futuro também. Atualmente representa 4% do nosso PIB e cerca de 21% de todas as exportações brasileiras. Como resultado disso, ou como resultado do memorando de entendimento com a Índia,
nós podemos aumentar nosso conhecimento geológico, aumentar nossas aplicações tecnológicas e avançar nesse setor que oferecerá oportunidades estratégicas em relação a certos minerais como o nióbio, urânio, etc. Senhoras e senhores, as previsões são claras. Quando se fala de energia e mineração, o Brasil e a Índia são predestinados a trabalhar juntos para o desenvolvimento de suas sociedades. No campo da energia, nenhum outro país crescerá mais rapidamente que a Índia. O Brasil também está crescendo muito rapidamente. E os países compartilham o mesmo DNA. Nós precisamos trabalhar mais proximamente um do outro e aprender um pouco mais um sobre o outro. Quanto mais conhecermos a realidade um do outro país, mais oportunidades surgirão. Acreditamos que com a Índia nós podemos oferecer ao mundo um hub de desenvolvimento dinâmico, produtivo e crescente. E o setor de mineração pode aproximar ainda mais os nossos dois países. Muito obrigado. Fizeram, vamos dizer assim, que esses dias fossem maravilhosos aqui na Índia. Certamente aqui nós temos empresas de grande porte, médio porte, pequenas empresas, startups, muitas ideias, e cada uma dessas empresas e dessas possibilidades nascem de ideias, nascem de conceitos. E para que esses conceitos se transformem em produtos e serviços, certamente precisam de uma estrutura, precisam de tecnologia, precisam de um ambiente propício de negócios, e tudo isso nós temos como melhorar entre os dois países. E uma coisa que não podemos esquecer de forma nenhuma são as pessoas que fazem com que tudo isso aconteça. E normalmente quando nós começamos um projeto, a gente pensa, será que isso vai dar certo? O que eu preciso para ter sucesso nesse meu projeto? Então é importante ressaltar esse primeiro ponto, as pessoas, as nossas ideias, e como que essas pessoas desenvolvem suas ideias e superam as dificuldades. Quando eu falo isso, eu lembro lá do tempo, eu sei que tem muitos brasileiros aqui, lá do meu tempo de Bauru, quando eu falava em ser piloto e as pessoas falavam que era impossível, que era só para filho de rico, e eu estou aqui hoje para demonstrar que não é assim, que depende de uma das coisas que a minha mãe costumava me falar lá atrás, falou assim: estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você chega onde você quiser. Para uma empresa serve da mesma forma, conheça o mercado, estude, trabalhe, persista, porque não é fácil vencer os desafios, e faça mais, tenha diferenciais, você consegue vencer, mas depende das pessoas, ou seja, o sucesso está ligado à atitude de cada uma das pessoas. Aí nós entramos para a parte de infraestrutura, da estrutura para que isso funcione. Eu gostaria de ressaltar a missão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. O MCTIC. Nossa missão é, primeiro, produzir conhecimento. Segundo, produzir riquezas para o país. Terceiro, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E isso é muito importante ressaltar. A importância das pessoas nesse processo, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Nós temos 4 áreas de tecnologias que são prioritárias dentro do Ministério. A primeira delas nós chamamos de tecnologias estratégicas, onde nós temos a aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, inteligência artificial, materiais avançados. A segunda é a área da produção, tecnologias para produção, ou seja, tecnologias para a indústria, tecnologias para o agronegócio, tecnologias para serviços. Terceira, tecnologias para o desenvolvimento sustentável, onde nós temos energias renováveis, biotecnologia, tecnologias para resíduos sólidos, cidades inteligentes e assim por diante. A quarta área são tecnologias para a qualidade de vida das pessoas, tecnologias sociais, onde nós temos, por exemplo, tecnologias para saneamento, tecnologias para saúde, tecnologias assistivas, pessoas com necessidades especiais. Essas são as 4 áreas prioritárias do Ministério.
E tudo que nós fazemos no Ministério converge para essas áreas. E a gente tem que concordar que o futuro depende de conhecimento, o futuro depende de tecnologia. A tecnologia está em todas as áreas. E nós, no MCTIC, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, temos as ferramentas para ajudar empresas, desde a startup até as empresas de grande porte, com vários tipos de programas que nós oferecemos no Brasil e para as empresas que vão ao Brasil também. O governo Jair Bolsonaro ele tem essa prioridade de desburocratizar, de fazer com que o ambiente de negócios do Brasil seja propício às empresas. Nós, como Ministério, nós temos a obrigação de melhorar esse caminho para as empresas e fazer com que as empresas tenham lucro. Empresas precisam ter lucro para que elas possam sobreviver, para que elas possam produzir empregos, para que elas possam produzir bens e serviços para o Brasil. E isso que nós pretendemos fazer no Brasil para as empresas. Nessa cooperação entre Índia e Brasil, certamente dois países que podem muito se ajudar. Nós temos grandes desafios desses dois lados e para todos aqueles que trabalham com inovações, sabem que desafios são um ótimo caminho para a oportunidade. Então nós temos aí muitas oportunidades para empresas de todos os tamanhos e para muitas ideias que podem se desenvolver entre os dois países. Nós temos, por exemplo, nós esperamos, por exemplo, investimentos de empresas indianas no Brasil. Nós esperamos possibilidades de ter centros de tecnologia da Índia instalados no Brasil, assim como o desenvolvimento de soluções conjuntas em startups dos dois países, lá e cá. E dentro disso nós temos algumas áreas para ressaltar. Acabamos de assinar um acordo e é importante ressaltar algumas áreas de interesse comum, como biotecnologia, biocombustíveis, inteligência artificial, segurança cibernética, 5G, nós temos todo um processo de 5G sendo instalado no Brasil, inteligência artificial, com 8 centros de inteligência artificial cobrindo várias áreas, como cidades inteligentes, saúde 4.0, indústria 4.0, agricultura 4.0, ou seja, nós temos todo um sistema preparado para ajudar essas empresas a desenvolverem no Brasil os seus negócios também. Não podemos esquecer da área de espaço, que é de grande interesse agora com o Centro Espacial de Alcântara, sendo preparado para receber também empresas de outros países, tanto na área de logística, na área de infraestrutura, assim como para lançamentos propriamente dito, assim como energia. Eu falei sobre energia renovável e certamente o Ministério tem todo o interesse de ajudar o desenvolvimento desse setor, assim como no agronegócio no Brasil, e materiais avançados, minerais estratégicos. Então, nós temos todo um conjunto de possibilidades que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem, como se fosse uma caixa de ferramentas para ajudar o desenvolvimento de empresas brasileiras e empresas da Índia que venham junto conosco para trazer, como eu falei no início, mais conhecimento, mais riquezas e mais qualidade de vida para os povos do Brasil e aqui na Índia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro, por nos permitir estar aqui e participar desse governo. Obrigado. Thank you, Minister, for telling us that knowledge is not for knowledge's sake, but to create richness and wealth of the people, and the wealth of the people to improve the quality of life and bring happiness to the people, both in India and Brazil. Thank you very much.